Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. E eu convido você a se inscrever no meu canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Estamos aqui realizando mais uma aula mordomia da família, lição de número 4. Eu tenho certeza que vai lhe auxiliar muito com relação às suas aulas. Você que me ouve agora, eu lhe convido a comentar, eu lhe convido a se inscrever, ativar o sininho, abençoe o nosso canal, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos. Nosso assunto é um assunto muito importante, a mordomia da família. O texto áureo se encontra em Josué capítulo 24, versículo de número 15. A leitura bíblica em classe se encontra em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, e Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, 23, 24, 25 e 28. Nós vamos falar de um assunto tão importante, que é a família. Dentro desse assunto, eu quero começar aqui. Deus fez o homem, e de forma extraordinária, maravilhosa, coloca o homem no jardim. Todavia, a Bíblia nos diz que quando Deus coloca o homem no jardim que havia no Éden, tá? O jardim estava no Éden. E a Bíblia diz que Deus fez também a mulher a partir da costela do homem. Nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre a célula tronco, né? Sobre a medula óssea vermelha, com que Deus usou para fazer a companheira de Adão, que nós conhecemos por Eva, e que a priori no texto era chamada de mulher, ou varoa, como está talvez em sua tradução. E aqui nós temos Adão. Olha que detalhe importantíssimo e interessante. Aqui nós temos a defesa de um princípio milenar. Por quê? Porque quando Deus faz a mulher, Deus a entrega a Adão. Olha que detalhe impressionante. Deus a entrega a Adão. Então aqui nós temos o primeiro casamento da história da Terra. O primeiro casamento da história da Terra. Por quê? Olha que detalhe. Eva sai da costela de Adão, porque na costela havia célula tronco, medula óssea vermelha. Era tudo que Deus precisava para fazer a mulher. Estava na costela. Então Deus fez uma engenharia genética de uma forma extraordinária. Nessa engenharia genética, Ele não fez Adão e Adão, tá? Ele faz o homem, né, que é o cromossomo XY, e na engenharia genética ele modifica isso aqui, porque Deus fez uma clonagem, tá? Então nós temos aqui, de uma forma bem clara, tá? De uma forma bem clara, homem e mulher. Você tem uma desinência de gênero masculino, tá? E uma desinência de gênero feminino. Feminina. Então Deus fez homem e mulher. Quando Deus fez Eva, Deus a entrega a Adão. Então temos o primeiro casamento
da história. E o interessante é que aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, versículo 22, vou ler a partir do versículo 22, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, desinência de gênero feminina, e trouxe a Adão, tá? Então nós temos uma desinência de gênero masculino. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, ou mulher, isto é, antes da queda, porque o nome Eva só é dado pós-queda. Tá? É um detalhe isso aí. E olha que detalhe. Porquanto do varão foi tomada, porquanto do homem foi tomada. E olha que está escrito: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então o que temos aqui? Temos aqui singular. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, singular. Tá? Não está mulheres, mas sim mulher, singular. Está bem claro aqui. E serão ambos uma só carne. Então aqui você vê o plano original. No versículo 24, que está aqui, nós vemos o plano original. Qual é o plano original? Monogamia. Este é o plano original estabelecido por Deus. Então, deste casal que estava no Éden, então formaria-se as famílias da terra. Porque a ordem de Deus é crescer e multiplicar. Esta era a ordem de Deus. Então aqui nós temos um ponto de extrema relevância. Aqui nós temos um ponto importantíssimo. Que ponto? Vejam isso aqui comigo. Nós temos um ponto importantíssimo, que é o ponto da monogamia, né? Monogamia, como nós dissemos aqui, e heterossexualidade, ó. Heterossexualidade, tá? Vamos colocar aqui, ó. Heterossexualidade, como que, olha que detalhe, nós temos esse ponto, monogamia e heterossexualidade, como padrão. Padrão de quê? De Deus para o casamento. O padrão de Deus para o casamento. Então isso é um ponto importantíssimo. Um ponto importantíssimo. E aqui dentro deste ponto, que temos por grande importância, nós vemos algo muito importante no primeiro tópico. Tá? Algo muito importante aqui no primeiro tópico. Que diz assim, que antes de Deus estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Aqui, ó, o casal. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lidos que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Mateus capítulo 19,
versículo 4 e versículo 5 e o versículo que acabamos de ler. Então o que temos? Que desta maneira está clara a origem do casamento como uma instituição divinamente estabelecida. Agora, olha para mim. Estamos vivendo o período em que muitos estão querendo destruir princípios milenares. Princípios milenares. O casamento é um princípio milenar. Nós falamos isso porque é uma instituição divina. Esses princípios não podem ser negados. Esses princípios precisam ser respeitados. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos lutar com todas as forças para defender esses princípios estabelecidos por Deus. Tá ok? Então esse é um dos detalhes, pois é o plano original de Deus. Então o que temos aqui? Deus estabelece a família. E um dos detalhes que a revista coloca, que Deus abençoaria as famílias da terra através de uma família. Olha que detalhe importante. Então, a família, ela é um princípio milenar. E dentro dos princípios que regem o casamento cristão, nós temos aqui o princípio da monogamia, o princípio da heterossexualidade, tá? E a prioridade da família. Dentro desse ponto, tá? Nós falamos que a monogamia é o plano, tá? É a base, tá? Como está aqui na revista, é o plano original de Deus para o casamento, tá? O plano original de Deus para o casamento. Ele coloca um ponto importantíssimo, que isso mudou com relação quando houve a queda. Quando houve a queda, eles que estavam em uma dispensação chamada dispensação da inocência, quando houve a queda, muita coisa passou a mudar. E ele coloca aqui de uma forma bem clara aqui, ó, tá? Mas infelizmente após a queda, o homem desviou-se do plano divino. Após a queda, o homem se desvia desse plano divino. Então nós vamos ver depois Lameque, tá? Saindo fora desse plano divino, onde ele dá início à prática da bigamia. Isso pós-queda. Por que antes da queda nós não vamos ver nada fugindo dos padrões divinos? Porque tudo estava conforme Deus desejou. No entanto, que Deus disse que era bom tudo aquilo que ele havia feito. Então o que nós temos? Que após a queda, o homem passa a ter uma natureza, já falei isso várias vezes, inclinada ao pecado. O homem passa a ter uma natureza completamente inclinada ao pecado. O homem começa a viver a vida da forma que ele desejava, porque ele estava inclinado ao pecado. Então essa perfeição moral com que o homem foi criado antes da queda, olha que detalhe, hein? Começa a sofrer agora uma inclinação ao pecado. Por quê? Porque o primeiro casal pecou. E todos que vieram de Adão, tá? Todos que vieram de Adão estavam agora caídos ou decaídos em uma situação complicada. Todos esses homens, depois de Adão, estavam mortos em delitos e pecados. Então esse é um detalhe importantíssimo. Então, infelizmente, nós vimos a prática da bigamia, tá? E com o passar do tempo, também passou a haver a prática da poligamia, bigamia e poligamia. E esse não era o propósito original de Deus para o homem. O propósito original de Deus para o homem era a monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher. E também nem a poliandria.
como nós vamos ver aqui, ó, quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos, como incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante do quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. E o princípio da heterossexualidade é um princípio muito sério. Vamos pensar aqui. Ó. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Ou seja, um homem e uma mulher unidos para sempre sobre bênçãos divinas. Sobre bênção divina. Olha que detalhe. E dentro desse padrão heterossexual, a vontade de Deus é que o homem ame sua mulher. Tá? A vontade de Deus é que o homem ame a sua esposa. Por isso, olha que detalhe, hein? Dentro desse princípio monogâmico, tá? A vontade de Deus é que o homem lute por esse amor, que haja amor entre o cônjuge e que renove os votos matrimoniais periodicamente. Então, o que temos? Quero adiantar esses pontos. É importante que o homem ame a sua mulher. Nós vamos ver em Efésios capítulo 5 que o homem deve, Paulo faz uso de uma linguagem comparativa, faz uma analogia e diz, olha, que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. A expressão amor ali é ágape, tá? A comparação é ágape, que ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Cristo amou incondicionalmente. Então a diferença entre filéus, tá? E fileismo, tá? E ágape. Então quando o que Deus quer, que nós amemos a nossa esposa com amor ágape. Com amor ágape. Quando Adão pecou, e Deus perguntou, onde estás, Adão? Adão era para ter se entregado, Adão era para ter assumido a culpa. E ele não assumiu a culpa. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deste. Naquele momento era para ele se entregar no lugar dela. E ele toma esta decisão errônea. Então, o homem deve amar a mulher, deve respeitar a mulher. O marido deve entregar a sua vida pela sua esposa. Isso é um ponto importantíssimo. E aqui nós temos esses pequenos detalhes aqui, que são de extrema relevância. E como os princípios que regem o casamento cristão, nós temos aqui a prioridade da família. Nós falamos aqui um pouco do princípio heterossexual, né? Homem, tá? Homem e mulher aqui. Porque o texto diz que o homem vai deixar a casa do seu pai e a casa da sua mãe e se unir a uma mulher, tornando uma só carne. Então, esse é um princípio muito importante. Aí aqui vai falar da prioridade da família. E ele vai estabelecer alguns pontos aqui com relação à prioridade da família, tá? E vai orientar que a igreja deve dar valor a isso aqui. Que a igreja deve sempre estar orientando, sempre estar ensinando. Ele coloca aqui assim, ó, o cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa e filhos. Qual é o equívoco desta ordem de prioridade? É uma pergunta. Biblicamente, o crente deve priorizar. Olha o detalhe. Vamos ver esse ponto aqui.
Vamos ver esse ponto aqui. Ele coloca, olha o que ele coloca. Biblicamente, o crente deve priorizar, Deus, tá? Vamos ver aqui. A própria vida, vamos ver aqui. Deus, própria vida, o cônjuge, quarto, filhos, e quinto, igreja. Tá? Então, olha os princípios que temos aqui de prioridade. Deus, a própria vida, o cônjuge, filhos e depois a igreja. Em quinta posição, igreja. Não pode haver desequilíbrio nesses pontos. O que estamos vendo é um desequilíbrio nesses pontos. Tem muita gente que prioriza só a igreja e perde a família. Tem muita gente que prioriza só os filhos e perde a esposa. Está entendendo? Um detalhe muito importante. Os filhos vão crescer. E quem vai ficar é a esposa. Os filhos vão se casar. E quem vai ficar é a esposa. O seu filho, sua filha não vai ficar na sua casa para sempre. Eles vão formar uma família. Então, as prioridades não podem ser invertidas. Tem gente que só tem tempo para igreja. É igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E não tem tempo para a esposa. Não tem tempo para o filho. Não faz um cafuné no filho. Né, Pedro? Estou aqui com meu filho. Meu filho hoje é o câmera aqui, Ele que está me ajudando aqui. Então, e não tem tempo para o filho. Não pode haver desequilíbrios dentro desses pontos. Deve haver harmonia. Deve haver uma harmonia aqui. Tá ok? Então, são esses pontos de grande importância. E aqui também vai falar do relacionamento entre pais e filhos. Olha, isso é um detalhe importante. Os pais devem dedicar um tempo aos filhos, sempre estar conversando com os filhos, ensinando-os a doutrina, ensinando-os a palavra. Os pais devem priorizar a instrução dos filhos, dentro do campo moral, ético, da vida prática. Todos esses campos, todas essas coisas, os pais devem estar sempre orientando os seus filhos. Para o quê? Para que não sejam vítimas do marxismo e de outras coisas. Tá? Os nossos filhos são herança, são bênçãos de Deus. E devemos instruí-los com amor, instruí-los na palavra. Então, você precisa ter equilíbrio aqui, Ensina os teus filhos na mesa. Ensina os teus filhos quando você conversar. Prega o evangelho para os teus filhos. Os nossos filhos precisam ser evangelizados. Os nossos filhos precisam conhecer verdades essenciais da fé cristã. Eu costumo dizer, da maneira que estamos vivendo, no mundo intelectual que estamos vivendo, pai que não orienta filho, pai que não ensina filho, se não ensinar-lhes as bases, os princípios da fé, daqui a alguns anos, muitos intelectuais cujo cetismo é evidente, passarão um rolo compressor na fé de nossos filhos. Por quê? Porque muitos pais não ensinam princípios importantíssimos aos filhos. Não ensinam. Infelizmente estamos vivendo um período em que a babá eletrônica está educando os filhos dos cristãos. Babá eletrônica, celular, televisão e todos esses outros pontos.
Então nós temos aqui, ó, além da instrução, além de priorizar na educação da palavra, na doutrina, tá? Os pais também devem ser exemplos de amor conjugal, maternal e paternal. Um detalhe, os filhos precisam ver a esposa e o esposo se abraçando. Os filhos precisam ver o marido e a mulher trocando sempre carinho. Um beijo, um abraço, eu te amo, você é importante. Essas coisas os nossos filhos precisam presenciar, tá? Devemos ser exemplos nessa área. Devemos ser exemplo nessa área. Outro ponto, a família cristã sob ataque. Isso aqui é um ponto importantíssimo, hein? Olha, de um modo geral, os países são governados por homens materialistas, indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo visando a destruição da família e da igreja. Nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos. É simples. Se por aí estão tentando legalizar o aborto, o que diríamos da família? O que diríamos da família? Hoje nós temos um presidente, glórias a Deus, que vai colocar pai e mães nos documentos novamente. Isso é importantíssimo. Hoje nós temos um presidente que valoriza a família. Glória a Deus por isso. O ataque à família é muito sério. O ataque à família é muito sério. Nunca se viu a normalização de coisas que não são normais. Nunca se viu a normalização de coisas que não são normais, como nós estamos vendo no século XXI. Nunca se viu. Tá? Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. Primeiro, a valorização da palavra de Deus no lar. Como? Culto doméstico, a leitura e boa comprovada literatura cristã e constante vigilância. Constante vigilância significa você deve estar precavido, atento, você deve estar de sentinela. É como montar uma guarda em torno de seus filhos, ensinando-os, tá? Isso é um detalhe importante, mostrando as realidades. Tá? Os nossos filhos serão alvos de ataques no futuro. Precisamos ensiná-los, estarmos como sentinelas, precavido, atento a tudo que está acontecendo, para que eles não sejam vítima de um marxismo